Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Amados irmãos e irmãs, estamos fazendo nosso caminho de meditação, de oração com a Palavra de Deus. E já vamos no meio da semana. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, o tempo não para. E nós vamos sendo conduzidos no tempo da história por aquele que nos ama, por aquele que nos chama todos os momentos. Ontem, no Evangelho, nós meditávamos a libertação que Jesus operou naquele homem mudo, possuído por um demônio que o fez mudo. E diante desta cura, o Evangelho diz que as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. O povo, diante do que eles veem, escutam acerca de Jesus, parece que o povo vai tomando um caminho para a fé, porque esse é o objetivo dos milagres, esse é o sentido das obras que Jesus realiza, é gerar a fé, e o povo está indo nessa linha. Mas nós também vimos no Evangelho de ontem que os chefes do povo, os fariseus, os doutores da lei, as autoridades religiosas daquela época, eles, para desviar o povo de uma reta intenção, eles vão dizer: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, né? E nós vimos ontem Jesus, ele fazendo uma triste constatação, né? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então eu estou fazendo a gente voltar um pouco, para a gente compreender o Evangelho de hoje. Então Jesus, apesar de toda a realidade que o cerca, né, os pastores de Israel que estão ali, são os doutores, os fariseus, né, as autoridades religiosas, Jesus percebe que é um povo que não tem pastor. É um povo que não é conduzido à fé. Israel, entre toda a multidão da terra, Deus escolheu um povo específico, o judeu. A partir de Abraão, né, Deus constituiu este povo. Mas este povo, no decorrer da história, foi perdendo a fé. Foi perdendo. Né? No decorrer de toda a história, aquela fé de Abraão, de se lançar totalmente em Deus, foi se perdendo. E nós vamos vendo que aqui agora, isso se concretiza concretamente nestes líderes religiosos que nada têm senão o interesse material. E Jesus diz que o povo está abandonado, o povo está como ovelhas que não têm pastores. Aí nós temos o Evangelho de hoje. Jesus vai fazer a escolha, a eleição dos 12 apóstolos. Antes, Jesus pediu, no Evangelho de ontem, que rezássemos. Pedíssemos ao Pai, pedíssemos a Deus que enviasse operário para a messe. Eu já falei para vocês que na escolha dos 12, no Evangelho de Lucas, Jesus passa a noite inteira em oração. Ou seja, a escolha dos pastores é fruto da oração. Então o Evangelho diz: naquele tempo Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes
dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Amados, no trecho do Evangelho de hoje, no capítulo 10, nós estamos começando o capítulo 10, nós vemos a eleição, o chamado daqueles que vão ser enviados. Vejam que o versículo 1 começa dizendo: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder de expulsar demônios. Jesus escolhe aqueles que continuarão a sua obra e lhes reveste de toda a autoridade, a sua autoridade espiritual, para que eles possam, em nome de Jesus, continuarem a realizar e provocar e criar a fé no povo. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, como os judeus, como o povo de Israel, e a palavra desses dias nós estamos lendo na primeira leitura, o profeta Oséias, onde o profeta faz denúncias duras de que o povo, por questões de interesses materiais, se perderam no caminho, se desviaram do caminho, voltando-se e construindo altares para Baal. Tudo por interesse. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Em nome de interesses, porque nós queremos um Deus que esteja a nosso serviço, nós vamos construindo altares no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, às vezes até na nossa igreja, para tantos deuses. E esquecemos de adorar o único Senhor. E o profeta Oséias, enviado por Deus também, o profeta Oséias vai denunciar tudo isso e vai dizer, e vai proclamar que está prestes ao povo perder a alegria, ser exilado, sofrer por conta da desobediência a Deus. Sim, a missão dos apóstolos é expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Doença e enfermidades espirituais. Esta é a missão dos apóstolos. Falar em nome de Cristo. Para falar em nome de Cristo, precisamos ter a consciência que nós não podemos criar uma pregação que agrade as pessoas, mas constitui em denunciar os ídolos, os falsos deuses que nós temos que levantar em nossa vida e tem nos feito afastar do único e verdadeiro Deus. Do único e verdadeiro Deus. Por isso, queridos irmãos, nesta quarta-feira, diante desta palavra do Evangelho, da eleição dos apóstolos, nós temos um compromisso: rezar pelos nossos pastores, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes. Nós queremos padres santos, bispos santos, mas muitas vezes nós esquecemos que pastores qual o coração de Jesus se constrói na oração, quando se reza, quando nós dobramos nosso joelho no chão e clamamos o Senhor. Jesus reza para pedir, para eleger os 12. Jesus, no Evangelho de hoje, ele escolhe, depois de falar que é preciso que nós oremos pedindo a Deus que envie operários. Mais do que pedir operários para a messe, também pedir, orar pelas vocações, mas é também a gente se comprometer
está em intercessão e rezando sempre por aqueles que já estão na obra, para que sejam fiéis à sua missão. Qual a nossa missão? Expulsar os espíritos maus, curar as enfermidades e todo tipo de doença. Jesus dá a seguinte recomendação: ide às ovelhas perdidas. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas ovelhas perdidas da nossa igreja? Quantos irmãos nossos que se perderam, que é preciso que nós busquemos essas ovelhas neste tempo de pandemia, onde passamos mais de 100 dias sem celebrações presenciais. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas ficaram longe do Senhor e continuam longe, porque não voltaram mais. Sim, elas não voltaram mais para a obra, não voltaram mais para a igreja. São a essas ovelhas que nós somos chamados a nos dirigir, para fazê-las reencontrar de novo o caminho. Por isso, peçamos a Jesus, nesta quarta-feira, pelos nossos pastores, pelos nossos sacerdotes, nossos bispos. Rezemos por aqueles que no decorrer do caminho, estão fracos, doentes. Rezemos aqui por Dom Henrique, bispo de Palmares. Continuamos rezando por aqueles que estão longe da sua missão, atolados em ideologias marxistas, teologia da libertação, para que reassumam a sua missão de pastores e de levar o povo, levar as pessoas a encontrarem e reencontrar a sua fé em Jesus Cristo. Porque esse é o nosso objetivo, é essa a nossa missão. As obras que nós realizamos em nome de Cristo não é para outro fim, senão para levar as pessoas à fé. A fé. Porque a fé não é aquilo que eu vejo. Nós condicionamos muito a fé. Então eu espero as coisas acontecerem para acreditar. Então não é fé. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu te prometo te dar alguma coisa muito valiosa. Olha, eu vou te dar tanto. Como sinal de que eu vou te dar, eu te dou 10%. Então, faça um cheque de 10% do valor que eu vou te dar. Eu te entrego. Mas você continua insistindo. Não, eu quero o valor que o Senhor me prometeu. Então, se eu te der o que eu te prometi, você não precisa de fé. O sinal é para eu acreditar. Eu sei que é um exemplo assim meio chulo, mas é para a gente entender. Os sinais que Jesus realizava era para provocar em nós a fé. E as pessoas muitas vezes enveredavam por outro caminho. Não, elas querem tudo. Sabe? Os sinais que Jesus operou é apenas um sinal daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, que é a nossa salvação. Que esta quarta-feira seja um dia em que iniciemos com esta oração, com esta palavra, o desejo de rezar pelos nossos pastores. Rezemos pelo nosso bispo, rezemos pelo clero da nossa diocese, rezemos pelo aqueles padres que nós conhecemos, que já passaram pela nossa paróquia, estão em outras missões. Rezemos e peçamos a Deus que lhes dê o dom do pastoreio, qual o coração de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.